A Tanguru é um lugar muito importante para a gente fazer pesquisa, por vários motivos. Um deles é que a Tanguru está localizada no sudeste da Amazônia. Ela está na borda mais quente e mais seca da região. 20 quilômetros daqui a gente já tem savana, a gente já tem cerrado. E essa região, então, em teoria, é muito mais vulnerável às mudanças climáticas. Também a região onde a agricultura expandiu, assim, muito rapidamente, né? Desde o ano 2000, então a gente está bem na fronteira e entendendo esses processos de mudança na hora que elas estão acontecendo. Os 20 anos de trabalho junto com o IPAM e no projeto da Tanguru, eles são extremamente importantes para a gente entender a correlação tanto de dependência e interdependência entre produção agrícola e preservação. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo é exatamente que a perenidade do negócio ela depende muito do quanto a gente preserva e de como a gente preserva. E outro motivo que é muito importante estudar a Tanguru, que ela está numa fazenda agrícola do Mato Grosso, né? Então, esse tipo de uso do solo é muito comum na região inteira. So the soils here, that's the other thing. The soils here are we've got pits that go down 30 feet, 10 meters, and it's pure soil the whole way. In North America, it might be 2 meters deep. Here, it's tens of meters deep. So that means there's a whole lot of chemical reactions can take place. A whole lot more. So again, all these things surprised us. We didn't know what to expect, but it's so very different than other environments. E essa fazenda acaba criando um grande laboratório nessa região. E a gente pode avaliar quais são os impactos de diferentes manejos da agricultura na biodiversidade, nos recursos hídricos, no clima da região e também na ciclagem de carbono e serviços ecossistêmicos. Isso é uma coisa que torna a Tanguru fantástico, assim, de entender os processos locais e entender a escala das mudanças na paisagem. Eu acho que a outra vantagem de trabalhar num lugar como a Tanguru é a oportunidade de fazer pesquisa a longo prazo. Então a gente está aqui há 20 anos e vai agregando pesquisadores, novas perguntas, conhecimentos, e com esse entendimento dos processos ao longo de 20 anos a gente consegue responder perguntas com muito mais detalhe, com muito mais assim, certeza do que a gente está falando, né? Confiança nos resultados. A gente aprendeu muito em entender que ciência é muito importante para todo o processo, então quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor a gente tem técnicas tanto de domínio quanto de incentivo à biodiversidade. A gente tem maiores informações sobre formas de produção que estabeleçam um processo de qualidade do solo. A gente aprendeu sobre preservação, especialmente o quanto que a gente pode impactar de forma positiva, sejam nos rios, com a parte das APPs, com a reserva legal. It's half forest, half cropland. You end up being able to do paired experiments in forest and agriculture, and you can do multiple examples of paired. If I was working in North America, it's nearly impossible to do a paired watershed analysis because you don't have a block of forest completely covering a watershed. Here you have that. We have 3 or 4 or 5 of them, and the same is in a farm field. So we can set up experiments in streams, in a forest and in a farm field in very close proximity. That give us unequivocal results then. Então, a Tanguru, estando numa fazenda agrícola da região, permite com que a gente tenha uma ideia de como a intensificação da agricultura, a expansão da agricultura na região, vão impactar a biodiversidade, recursos hídricos, clima e tudo mais em loco. Então a gente está quase no olho do furacão, medindo o que está acontecendo em fazendas da região
e ajudando, de certa maneira, os produtores da região a terem uma ideia de como decisões do desenvolvimento das fazendas, da produção, podem impactar os diferentes tipos de serviços que as florestas provêm, a biodiversidade da região e também até as pessoas que dependem desses recursos para sua sobrevivência. I'd never been out in central Brazil before, so it was very exciting to see this environment that I'd just never seen. At the time, it was a cattle ranch, so it was a very different environment in the sense of what they were doing here. It was cattle, and we had very, very crude accommodations at the time also. So it was a fun experience. Just totally new, and really full of possibilities, because we were just here to look at it and say, what could we do? Um dos grandes objetivos quando a gente chegou aqui era entender qual a resistência da floresta amazônica ao fogo. E a gente conduziu um experimento muito legal, conduzimos fogos prescritos, aquele que a gente coloca de propósito, experimentalmente, numa área controlada, com toda a segurança, e a gente descobriu que o fogo não tinha um impacto tão grande de imediato num ano que não era muito seco. Mas a gente repetiu o mesmo experimento, esses fogos prescritos, que a gente chama, num ano de seca. E a floresta completamente mudou. Foi uma transformação muito grande, um impacto muito grande, várias árvores morreram. Então esse primeiro objetivo a gente identificou um mecanismo que podia levar à degradação quase total de uma floresta em 3 anos pela interação entre fogo, seca e efeito de borda, porque o efeito do fogo foi muito mais intenso na borda. Se a gente estivesse entrando na área queimada lá, é bem mais quente do que aqui aqui está na floresta intacta, né? Então, mesmo mais próximo da borda, ainda está bem mais fresco do que se estivesse entrando lá na área que teve os fogos experimentais. You know, so then it really was look at this environment and what would be interesting to look at. And so for me, it came down to you have giant blocks of forest, relatively undisturbed, and you have giant blocks of agriculture. So for me, it was like, well, these are very different, and they behave very differently. You know, from a perspective of how do they soak up sunlight and how they partition the sunlight is very different. So to me, that was the exciting part. Is we have an opportunity here to really understand what deforestation does. So we were invited to just come up with ideas. Uma das grandes contribuições da Tanguro, da formação de pessoas, eu diria que é a gente conseguir trabalhar hoje com vários ex-alunos ou ex-estudantes da Tanguro e os seus próprios alunos. E eu acho que essas pessoas conseguem ter uma visão muito ampla e acabar multiplicando essa visão interdisciplinar da pesquisa. Eu sou da instituição da Universidade de Leeds e também da UNEMAT, né, a Universidade do Estado de Mato Grosso. A gente veio dar os passos iniciais para a implementação do projeto Seca Limite, no qual a gente vai excluir 1 hectare, fazer uma exclusão de chuva em 1 hectare da floresta próxima ali à área controle. A Tanguro, né, ela tem essa grande que a gente fala família, que é o IPAM, que produz muita ciência de boa qualidade. A parte de campo é da onde sai tudo, né? É da onde sai os dados, é da onde sai onde você comprova aquilo que você lê, que você estuda, que você modela. Então, daqui sai tudo que tu pode futuramente basear outros estudos, pode contribuir para que essa engrenagem científica fique cada vez mais acessível e também funcione bem. A gente está tentando entender como que essas represas, que não são naturais, né? Elas são da época do gado, quando entrou estrada aqui, formaram milhares dessas represinhas, açudes, pequenos açudes. E a gente está tentando entender como que elas modificam a ciclagem de carbono, principalmente a produção de metano e de CO2, que são gases de efeito estufa super poderosos, né, que podem contribuir para mudanças climáticas. Metano é um gás de efeito estufa 30 vezes mais poderoso do que o CO2. Então é uma coisa que a gente sabe que está aumentando na atmosfera. Tem umas fontes biogênicas, né, de fontes biológicas, que eles conseguem medir
lá na atmosfera, mas não sabem exatamente de onde que vem. Enfim, aí é possível que sejam represas como essas ou outras áreas alagadas que estão produzindo mais por causa do aumento da temperatura. Então é importante entender todas as fontes para poder controlar, né, a quantidade de emissões e tentar mitigar o impacto dessas emissões na mudança climática global. Se você tem mais carbono sendo emitido para a atmosfera, você vai intensificar o efeito estufa. Ele é natural, né? Então você tem essas moléculas tipo carbono que segura parte da radiação que está sendo refletida da superfície da Terra, que chega na atmosfera, ela retorna. Então você tem esse como se fosse um cobertor. Mas quando você aumenta muito essas moléculas, tipo CO2, metano, você vai aquecer mais a superfície da Terra, de maneira geral. Então quando você tem muito CO2 sendo emitido, às vezes pode ser um problema. Ele vai medir com essa câmera aqui, a quantidade de CO2 que está sendo emitida pelo solo. Então primeiro a gente vai fazer uma calibração com a atmosfera, e depois a gente coloca essa câmera naqueles tubos ali, naquele cano, como o exemplo que o Weber está. E aí em mais ou menos 1 minuto, em 2 minutos você consegue ter a quantidade de CO2 que está sendo emitida do solo. A gente tem 3 torres instaladas aqui, né? Aqui a gente está na torre da área de agricultura e todas as coisas que a gente mede aqui, a gente mede na floresta controle e na floresta que foi queimada. E o principal foco dessas torres é o fluxo de carbono e o fluxo de água. Então, quanto de carbono que está sendo colocado na atmosfera e quanto está sendo removido da atmosfera. E também o quanto de água está sendo jogado para a atmosfera, que vai resfriar o clima local e também vai gerar chuva em algum lugar do planeta. Além do fluxo de carbono e de água, a gente tem outras variáveis que a gente coleta nessas torres também em alta frequência, né, que é 20 vezes por segundo. Como temperatura, umidade do ar, velocidade do vento, direção do vento, a entrada de calor, quanto de calor chega na superfície, quanto está sendo absorvido pelas plantas e quanto está sendo refletido desse calor que chega para a atmosfera. Esse daqui é o sensor de umidade do solo, que está medindo desde a superfície, aí a cada 10 centímetros até 50 centímetros de profundidade. E esse daqui de temperatura do solo, que mede da mesma forma daquele até os 50 centímetros e depois a 1 metro de profundidade a temperatura do solo. E aí a gente tem distribuído ao lado dessa trilhazinha aqui vários sensores de fluxo de energia do solo, que são dados importantes para, na hora de calcular o balanço de carbono, usar esses dados para ter todo o carbono que está sendo gerado nesse sistema. O LAI está medindo a área foliar da vegetação. É super interessante, principalmente num cenário onde ocorreu um evento de degradação, que nesse caso foi o fogo. Você consegue, através do LAI, mais ou menos mensurar o grau de recuperação dessa vegetação. Sobre os coletores, a gente tem vários espalhados aqui, começa mais em cima e faz tipo gradiente, chega no córrego e após o córrego você também pega. Então você meio que pega a área de inventário das APPs. E a cada 15 dias os meninos vêm, eu também, tanto faz, e a gente coleta essas folhas, esses galinhos e vai secar. Então depois de secar você remove o conteúdo de água e o restante é carbono. Então você sabe a produção da vegetação por determinado tempo. Nesses 20 anos de Tanguro, fiz muita coisa com a ajuda de muita gente, principalmente os funcionários da Tanguro. A equipe é maravilhosa, né? Os técnicos de campo têm uma experiência única, eu diria, com o trabalho, entendem todas as espécies de árvores na floresta, sabem muito sobre os córregos. Não só aqui, mas em outras regiões da Amazônia, e a experiência deles, assim, primeiro que eles são pessoas maravilhosas de trabalhar, né? Uma família aqui. A Tanguro é um espaço dinâmico de cocriação, de pensarmos juntos as soluções. É de uma potência a gente chegar no campo e conversar com o pessoal que está ali,
todos os dias da semana trabalhando na coleta de dados. Well, that's, this team. Some of these guys have been here for the 20 years. These are really wonderful people to work with. And when I started, so in 2008, we had a big fire experiment that I was then the head of. I didn't speak Portuguese and they didn't speak English. So I learned quickly, and that was part of it. They were just very patient with me and very, it's very supportive. They've always been incredibly supportive. It's a great team. Trabalhar na Tanguro é minha segunda casa, né? Já faz quase 18 anos aqui que eu trabalho aqui já. Porque eu já estou num lugar que eu gosto, né? Eu sou da roça, então eu gosto de estar no mato. Foi muito bom conhecer o IPAM. Eu sempre gostei muito de floresta, então eu estar aqui andando na floresta, fazendo coleta e desenvolvendo as atividades junto com os pesquisadores, principalmente as atividades de campo, para mim é uma experiência única, assim. Todos esses anos que eu trabalhei, eu nunca tive desavença nenhuma com nenhum funcionário. E já trabalhei com muitos funcionários que entraram, trabalharam e saíram. E eu ainda estou pegado, né? Eu sou o homem mais velho, tanto na idade como de trabalho. Eu acho que é essencial, né? A boa relação com o grupo, né? A amizade, o respeito e saber dividir as tarefas, né? A gente aqui, nós do campo não tem, como é que se diz, uma função única, né? Aqui todo mundo faz um pouquinho e aquele que se identifica mais com um tipo de trabalho, essa pessoa vai fazer mais aquele trabalho, né? Com a ajuda de outro companheiro de campo, né? A gente fazer parte de uma coisa grandiosa como essa aqui, que é montar experimento no campo junto com cientista, e a gente sente um pouco cientista, porque o negócio começa lá do chão já, né? E é super interessante quando a gente começa de um pedaço de madeira que coloca no chão até chegar num artigo científico lá em cima. Me sinto muito orgulhoso, não só eu, mas a equipe inteira, porque vai ajudar a trazer informação e para uma sociedade em geral, né? Que muita gente vai ter acesso a essas informações no futuro. Hoje em dia, a gente tem muita pesquisa para entender qual o futuro da floresta no sudeste da Amazônia. Uma região que está ficando mais seca, uma região que está ficando mais quente, uma região mais fragmentada e com uma perda de toda aquela diversidade biológica, principalmente de animais na paisagem. Então, a gente tem uma hipótese de que a floresta possa ficar com esses tipos de estresses, fica mais resistente ao longo do tempo. Mas também ela pode ficar menos resistente ao longo do tempo se ela perder a resiliência. Então, muita da nossa pesquisa para entender se a perda dos animais da floresta, dessa complexidade biológica que os animais representam, interações com as plantas, se a gente perder essa complexidade, se a floresta vai ficar menos resiliente. E com isso, a gente vai ter uma floresta muito diferente, que provê serviços muito diferentes do que elas provêm hoje em dia. A parceria, sem dúvida nenhuma, é muito importante para a gente. A continuidade dessa parceria, olhando principalmente os desafios futuros do agronegócio, os desafios futuros da proteção da biodiversidade, elas são muito parte do dia a dia do negócio da empresa. Então eu acredito que uma parceria faz esse caminho, tanto da gente entender muito o que a ciência precisa pesquisar, quanto que a ciência precisa entender o que a gente precisa colocar em prática. Isso, estando junto, sem dúvida nenhuma, é uma parceria para muitos e muitos anos. Quando a gente fala de proteção da Amazônia, do Cerrado, a gente não está falando de proteger apenas lugares exuberantes, mas a gente está falando de proteger o nosso futuro, de proteger o nosso bem-estar. Eu espero poder trazer soluções. A gente tem muito entendimento sobre a dimensão dos problemas, né? A mudança do regime de fogo, com as mudanças climáticas, com as ações antrópicas,
alguns impactos, né, da própria agricultura, do desmatamento no clima regional, no balanço hídrico, que é o balanço de água na região, questão das represas e da sustentabilidade das APPs, das matas ciliares. Então tem vários probleminhas, mas também algumas sementes de soluções. A gente tem os insights de toda essa pesquisa ao longo de 20 anos e eu acho que agora é hora de implementar soluções, primeiro local e depois tentar dar escala para a região. Então essa é a minha esperança para Tanguru nos próximos 20. I hope that the new scientists we're bringing up have a great time and really explore. Because in 20 years, I won't be doing this. I hope that all of these people that we have come here over the years really take off.